Começando mais um vídeo aqui no canal Dupla Mista. Hoje, para falar, é claro, de tênis, esse esporte tão incrível que a gente ama, né? Um casal apaixonado por esse esporte. Mas hoje para falar de uma coisa meio chata, né? Eliminação do João Fonseca. Mas quer saber? Tá tudo bem, a gente sempre fala disso aqui no canal. 2 anos aí de experiência pro João, para ele ficar tranquilo, aprender com os erros, com os acertos. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, bora pro vídeo. Antes da gente começar, só não esquece de colocar aí, apertar o like, né, se você gosta, é claro, do nosso conteúdo. Também compartilhar com aquele seu amigo, amiga, parente, enfim, vizinho, né? Pessoas que você sabe que amam esse esporte tão incrível, tão emocionante. E dá uma olhada nas outras redes sociais, confere o nosso conteúdo por lá, que a gente vem criando vídeos aí com muito carinho sobre tênis. E, bom, eu sou o Roberto. Eu sou a Raquel. E bora falar de João Fonseca? Contra Bora. o Draper, a eliminação. E também para fechar, eu queria trazer, já vou adiantar aqui, uma provocaçãozinha, uma coisa para a gente falar sobre essa polêmica aí das mulheres não estarem jogando na sessão noturna. Temos aqui a presença de uma mulher que pode nos ajudar também, né, a falar sobre esse assunto. E, bom, vamos começar pelo João Fonseca, não é mesmo? Claro. Vamos lá, o João Fonseca, meu amor, enfrentou o Draper. Sim. E deu ruim, né? Perdeu pro Draper, que hoje é o número 5 do mundo, em parciais de 6-2, 6-4 e 6-2, né? Falando na perspectiva do Draper. Sim. E aí, o que você achou do jogo? Olha, foi um jogo ali complicado pro João, né? Primeiro que o adversário, a gente tem que também enaltecer o Draper, porque realmente tá numa fase, assim, muito boa. Sim. E ele vem crescendo no Tour, ele vem construindo, né, o que ele tá colhendo agora no Tour. Ele é número 5 e também com a derrota do Fritz, então provavelmente aí na atualização do ranking ele vai ser o número 4 do mundo. Então essa escalada dele tá realmente bem importante. A gente tinha falado sobre a superfície, né, de não ser ali a especialidade do Draper. Ele mesmo diz que ele gosta mais de quadradura, mas você vê que ele realmente Tá se acostumando, né? tá Tá conseguindo aprendendo desempenhar bem. Agora, assim, falando um pouco do João, ele mesmo também falou que ele entrou um pouco nervoso ali para a partida, né? Visivelmente, deu pra ver. E eu acho que o principal foi que ele não estava conseguindo o que nos outros jogos foi uma coisa muito boa para ele, a devolução, né? Do saque, ele estava um pouco mais errático. Sim. Só no primeiro set, por exemplo, ele teve 16 erros não forçados, o que é bastante. Assim, ó, Né? isso que você falou é muito bom mesmo, porque o aproveitamento do João no retorno do primeiro saque, né, o primeiro serviço do Draper, foi de 8%. Então. Tipo, muito baixo. Muito Exato. baixo pro que o João vem apresentando e o potencial que ele tem. Outro ponto eu acho que é importante do jogo do João e que a gente fala isso, na verdade, assim, para todos os jogadores é muito fundamental, é o saque, né? E ele não estava fazendo um primeiro serviço tão bom que nem ele estava das outras. Teve os aces? Sim, tiveram. Acho que foram 8 pro Draper, né? Acho que foi isso. Isso, E 6 pro João. Mas, ó, você vê a diferença de pontos vencidos no primeiro saque. O Draper, 93%. E o João, 63%. Sim. E é nesses detalhes que acaba tendo essa diferença, né? Cara, sabe o que eu senti? Assim, resumir de uma forma bem direta, assim, mais coloquial do que foi a partida, na minha opinião. Foi a partida de um garoto que tá buscando chegar num lugar contra já um jovem homem que já chegou nesse lugar. Sim. Entendeu? Que lugar é esse? É o lugar de não só de número de posição no ranking, mas de principalmente questão física. Física, sabe? Sim. O João tá shape mesmo, sabe? O João, ele tá tipo ainda tá naquela transição. coisa, daquela coisa de saindo daquela casca, assim, aquela estrutura de corpo de menino, de jovem e tal. E você vê o Draper é tipo muito mais estruturado, mais forte. O Draper, acho que, se eu não me engano, tem 23 anos, né? Então Sim. Ele já passou justamente 5 anos de por diferença. essa. Exato. E 5 anos de diferença que faz que, assim, uma coisa é a gente falar... Eu... obrigado, eu boto aqui. Valeu. Uma coisa é a gente falar de 5 anos de diferença entre um cara que tem 23 como o Draper e jogar contra o cara que tem 28. Aí eu acho que as coisas já estão mais equilibradas. Sim. Entendeu? No desenvolvimento físico. Outra é um garoto de 18 com um cara de 23.
essa diferença de 5 anos é diferente a proporção, entendeu? Do Sim. físico e tal. E eu acho que basicamente se resume a isso. Principalmente falando de um jogo com uma melhor nos 5 sets, a melhor, de no mínimo 3 sets. E eu acho que isso faz muita diferença. Muito. Você vê que, claro, teve a questão também psicológica, de confiança. Eu senti que o João não estava confiante daquele jeito que ele é, sabe? Nenhum momento do jogo, nenhum momento. Mesmo com o forehand que ele acelera tanto, Uhum. né? Tipo, ele tava Sabe perfeito, errando sabe um por quê? pouco mais. Ele acelerava e o que acontecia? Muitos momentos que ele acelerava, que em outras ocasiões, com outros atletas, já seria ponto, Com o sabe? Draper devolvia O mais buraco é uma. mais embaixo, entendeu? Contra esses caras top 5 do mundo. O negócio é diferente, bicho. Você tem que, tipo assim, jogar uma bola a mais. Você tem que, cara, ser mais forte. Eu acho que, sabe o que é? No zero problema essa derrota. É claro que todo mundo queria ganhar, né? Os brasileiros, todos nós estávamos torcendo. É claro que o João queria muito ganhar. Mas, meu, zero. Eu acho totalmente natural essa derrota da forma como foi. Sim. Lembrar coisas do tipo, meu, 18 anos fazendo terceira rodada de Roland Garros. Exato. Sabe? Tipo assim, não é pra qualquer um, entendeu? Então, zero pressão, zero tensão aí com a derrota do João. Porque tem muita gente que daí já vem falar, ele não era o tal e não sei o quê, né? Você vê muito em rede social e tal. E na verdade, gente, é isso, né? A gente sabe que o tênis, ainda mais nesse começo, é que ele ganhou uma evidência muito grande, já muito novo. Então, as pessoas já ficam esperando grandes resultados já de cara, mas se você for ver, o próprio Guga, eu tava vendo, o Guga, com a mesma idade que o João tem hoje, ele era 296 do mundo. Não, essa lista é muito interessante. Então... Dá uma ideia de, fala aí pra gente, amor. O negócio é o seguinte, aqui uma lista de onde outros jogadores estavam, né, nesse momento, no mesmo momento do João, com essa mesma idade. Vamos lá. Com essa mesma idade. Os únicos fora, assim, mais da curva, é o Alcaraz, os únicos que estão à frente do João. Que estão à frente do João aí, com a mesma idade, 18 anos e 9 meses. O Carlos Alcaraz tinha a posição 19. O Nadal tinha a posição 31 e o Federer 54. Só uma coisa, 3 nomes de, tipo, caras que não são seres humanos, entendeu? A gente tá falando de extraterrestres aqui, tipo, olha os nomes que citou, Alcaraz, Nadal e Federer. Exato. Mas beleza, vai. Aí, o João, agora, nesse live ranking, né, que só vai ser atualizado depois de Roland Garros, ele é número 56, então ele estaria aí em 4º lugar nessa lista. Aí depois a gente tem, o Murray era 60 do mundo, o Fritz era 60 do mundo quando tinha 18 anos e 9 meses, o Zverev 70, o Djokovic 72, o Sinner 73, o Draper, que jogou, sabe que número ele era? Esse é, assim, uma surpresa. Ele era 290 do mundo. E o Guga, que a gente falou, 296 do mundo. Você então, entende? Assim, o João tá na frente de todos esses caras hoje. Então, assim, calma, né? É isso que a gente tem que ter um pouco de paciência nesse início. Porque o que falta é a experiência mesmo, né? Eu tava vendo um vídeo e, se eu não me engano, eu acho que essa informação tá correta. O Draper, nessa mesma idade do João, ele não tinha nem campeonato nesse nível de ATP, assim, top, sabe? Sim. Tipo assim, velho, olha isso, o João tá na frente hoje, o João tá na mesma idade na frente do Murray, do Fritz, do Zverev, do Djoko, do Sinner, do Draper, do Guga. A questão no tênis é você também conseguir, porque você vê, né? Às vezes não é o quão rápido você chega ali no top 20, top 10. Às vezes o processo importa muito também para você conseguir se manter lá. Sim. Porque às vezes também não adianta você ter uma baita disparada e tal, e daí de repente você já cai de novo. Sim. Então, assim... Construir uma base sólida, né? Exato. Esse alicerce, sabe? Essa base mesmo. E eu acho que o João, ele tem isso também na cabeça dele. Óbvio que ele queria ter ganho, né? Qualquer um que tá ali na posição dele, você tem uma oportunidade. Ele mesmo falou que faria várias coisas diferentes no jogo, vendo depois, né, que acabou.
Mas é isso, né? Tipo, é a experiência mesmo de quando você tá vivendo a situação. E o João também, ele tava um pouco mais cabisbaixo, assim, né? Do que em outros momentos. Eu não sei se é justamente isso da questão física, de energia mesmo, sabe? Ele não tava vibrando tanto. Isso é verdade. Teve até um né? momento que o treinador dele deu até pro microfone lá da quadra pegar, o treinador falando pra ele assim, eu quero te ouvir, porque isso é uma característica, inclusive, que eu gosto muito do João. O cara é aquele atleta que vibra, que fala, vamos, bate a raquete aqui no peito. Tipo, ele não tava zero, esse cara. Então. Mas eu queria falar umas coisinhas também mais do jogo mesmo. Que, cara, também tem aquela coisa, o Draper, o cara que tava do outro lado, o cara é difícil, galera. É carne de pescoço, né, como o pessoal fala. O negócio é dureza, é casca grossa. Primeiro, jogador canhoto. O que o Draper tava sacando no backhand do João o tempo todo. Exato. Tudo bem, ué, isso aí faz parte do jogo. Ele tem que usar as cartas dele e o João tem que saber se virar. Sim. Acho que principalmente essa questão do físico que a gente tava falando, que ajuda muito, o Draper, por ser esse cara um pouco mais forte que o João, as porradas do João, o Draper sabe usar esse peso. Sabe? Ele sabe devolver a bola pesada. E sabe um detalhe também, que eu não sei se vocês separaram, com certeza devem ter reparado, mas como o Draper, ele consegue fazer uma bola profunda, muito na linha. Quantas bolas na linha Não, mas de isso também, não, mas isso também tem uma coisa. Teve uns pontos, principalmente no começo do jogo, eu falei, no primeiro set, que ele também deu uma sorte. Ele tava com um pouco de sorte, sabe, também. Ele tava bem calibrado, digamos assim. Pelo amor de Deus, você lembrou bem, amor. Teve umas bolas que, tipo, pegavam na linha e você falava, também tá de sacanagem. Tipo assim, não foi intencional, tá ligado? Que ele botou ali. Não, mas é engraçado, né? Porque tem gente que, assim, não consegue, às vezes, ficar nessa troca de bola tão profunda. E ele mantinha, assim, sabe? Como o João tava mais errático, aí ele acabava se perdendo ali. E também eu acho que teve... Lembra, amor, que a gente até comentou na hora do jogo? Teve, acho que, 2 subidas na rede do João que não foi bom. Teve momentos que o João escolheu dar drop shot, assim, que a deixadinha, né? Que não era momento pra isso, principalmente vindo num approach, né? Daí ele quis dar uma deixadinha e aí a bola ficava um pouco alta, não dava tempo do Draper chegar, assim. E para um jogador rápido, né? Que tem essa questão do físico, de chegar muito rápido nas bolas também, acabou. E isso vai, né? É uma coisinha aqui, outra ali. Vai criando a bola de neve. Vai criando uma bola de neve na cabeça mesmo do atleta. Você fala, não devia ter feito isso, aí você tenta outra coisa, você vê que não deu certo de novo. Exato. Eu acho que, assim, pra esse jogo, como pra qualquer jogo, isso que eu vou falar é importante, mas, assim, principalmente quando você a zebra, vamos dizer assim, porque, cara, querendo ou não, ali naquele momento ali, naquele sábado agora, nessas circunstâncias, ali o João era a zebra. Sim. O Draper era o favorito. Quando você tá nessa posição, eu acho que é muito importante você ganhar o primeiro set. Sim. Você começar bem, sabe? E aí ele já ter tomado uma quebra logo no começo, logo no terceiro game, tipo, na segunda vez que ele foi sacar, ele já tomou uma quebra. Essas coisas, vai acumulando, é isso. É o drop shot que tá errando, fui quebrado no começo, o cara tá correndo muito, as bolas do cara, além dele jogar com intenção e qualidade no fundo, também mesmo nos momentos que é pra dar sorte, pra sorte cair pra algum lado, tá caindo pro lado do cara. Exato. Enfim, vambora, mas normal. É isso, gente. E agora o próximo torneio do João, né? Agora encerrou a temporada de Saibro pra ele. Ele vai pra aquele ATP de Hale, né? Que já é na grama. É ATP 500 esse. Vai ser início em 16 de junho. E daí, na sequência, esse torneio, muitos atletas usam como preparação mesmo para a temporada de grama, que daí tem o grande slam na grama, que é o Wimbledon. E o João, é isso aí, o João não volta pro Brasil, né? O plano é ficar lá na Europa, treinando e jogando os campeonatos. Até porque no Brasil não temos muitas quadras de grama, né? Tem uma em Campinas que a gente foi. Inclusive tá João, no nosso vem treinar vlog. aqui em Campinas. É verdade, a gente soltou o episódio do vlog ontem, pra quem não viu ainda, dá uma olhada lá, a gente jogou na grama, né, amor? Sim. Tanto diferente, né? Mas realmente pouquíssimas quadras no Brasil pra treinar, e além de ter poucas quadras, não tem torneio, assim, tipo, desse nível, que jogar uma ATP 500, entendeu? Porque é importante você estar treinando no piso,
Mas também é importante você estar competindo no piso, entendeu? Sim, total. Então, tipo, o João vai ficar na Europa agora, galera. Até o final, sei lá, aí da gira da grama, né? Isso. Que mais, antes da gente ir pra polêmica? Eu acho que foi isso, amor. Eu acho que a gente falou tudo. Se a gente não falou também, deixa aí. Se mais alguma coisa chamou a atenção de vocês no jogo. Eu tenho uma provocação ainda sobre o jogo. Você viu? O repórter da ESPN estava falando disso. Você viu o que aconteceu? O João, tá, já até sei que você ia vai falar. jogar na quadra Mathieu. na Mathieu, né? E aí o que aconteceu? O Arthur Fils, só contextualizando para quem não tá ligado, né? O João ia jogar nessa quadra, na Mathieu, Simone Mathieu. Simone Mathieu. Aí ele... não, aqui são todas as quadras, eu tava lembrando. Simone Mathieu, ele ia jogar lá, só que o que aconteceu? O jogo do Rublev com o Arthur Fils foi cancelado, né? Que era na Suzanne Lenglen. Que era na Suzanne Lenglen, que é uma quadra maior da que o João ia jogar. Foi cancelado porque o Arthur Fils machucou. Aí, Rublev passou e para a próxima fase, e aí transferiram o jogo do João, então, para uma quadra maior, para a Suzanne Lenglen. O que aconteceu nesse meio tempo? Muitos torcedores brasileiros acabaram comprando o ingresso que dava o ingresso da Philippe Chatrier, que dava acesso a uma fila exclusiva para Simone Mathieu. Tipo uma fila VIP, assim. Porque na Simone Mathieu, pelo que eu entendi, não tem lugar marcado. Não, é daquelas que não tem. É daquelas que não tem. É a terceira maior ali do torneio em termos de capacidade, né? Mas ela não tem assento marcado. Então, o que a organização fez? Se você tiver o ingresso mais caro, que é o da Philippe Chatrier, você vai ter acesso a uma fila exclusiva para entrar antes do que todo mundo na Simone Mathieu. Exato. Aí vários brasileiros... Claro, vamos comprar o ingresso mais caro, porque daí a gente tá garantido no jogo do João. Só que daí, com a desistência do FIS, aí ficou um jogo, transferiram o do João pra lá. Exato, só que o que acontece? Transferiram o jogo do João pra Suzanne Lenglen, que é uma quadra que daí você tem que ter ingresso. Não é uma quadra... Não, com assento marcado. Exato, tipo assim, não é uma quadra só entrar, igual era a outra. Então, os ingressos já estavam vendidos. Resumindo, basicamente, já a galera que gastou essa grana para comprar a prioridade para entrar na quadra do João, como foi transferido o jogo, eles não tinham ingresso, gastaram uma grana cara e não tinha ingresso para entrar no jogo do João, daí depois, para onde o jogo do João foi mesmo transferido. Que tivesse, assim, não tinha mais, porque já estava esgotado os ingressos, mas não tinha ingresso. Né? Tipo, não tinha. A reclamação foi essa, a galera não foi, enfim, o que aconteceu? Resumo da ópera. Não, é isso, meio complicado, mano, mas o resumo da ópera é tipo assim... Não, acho que ficou claro. Muitos brasileiros, pelo que deu a entender a reportagem da ESPN, ficaram de fora. Ficaram assistindo no telão, gente. Imagina você tá lá. Aí tudo isso pra dizer minha provocação. Você não achou também que faltou um pouco ali do João Fonseca? Tinha poucos, né? Então. E eu não sei, eu tinha essa sensação já de, tipo assim, nas quadras menores, e mesmo na Mathieu, com a capacidade um pouco menor, acaba virando mais um caldeirãozinho, assim, sabe? Tipo, você tem o atleta fica muito mais próximo da torcida. E óbvio, né? Se estivesse numa quadra grande, mas daí com todos os brasileiros lá que queriam estar lá e não puderam e ficaram assistindo do telão e tal, eu acho que com certeza ia dar uma força maior, porque o João gosta muito de jogar, né? Com a torcida também. Eu acho que isso nutre ele, sabe? Então, realmente, foi uma coisa... deu uma esfriada. Agora sim, né? Convenhamos, a organização já devia ter colocado o jogo do João, para não ter toda essa confusão, já devia ter colocado então na Suzanne Lenglen, entendeu? A organização de Roland Garros... E ainda devia ter colocado na sessão noturna, porque o Djokovic estava reclamando que ia ter Paris Saint-Germain lá na final da Champions League, que não era pra colocar ele na sessão noturna. Pronto! Trocava com o Djoko, todo mundo ficava feliz. O Djoko nem queria jogar, exatamente, verdade. Ele falou, gente, se puder aí não me colocar na hora do jogo aí, da final da Champions League. É verdade. Mas, cara, o negócio é o seguinte... não, mas daí ele era na Chatrier, né? Não, ele era na Daí ia ser mais... Mas eu acho que o João merecia Chatrier. Mas então, o negócio é o seguinte, a organização de Roland Garros, tá aqui entre nós só, tá? É a organização mais
Como posso Assim, ser não adepta a mudanças? Digamos assim. Exato, mais conservadora, é a mais... Calma, vamos entrar chata, é a mais chata. Vamos Enfim, entrar nesse vamos tema então agora? falar disso? Vamos. O negócio é o seguinte. A gente já tinha falado um pouquinho no outro vídeo, mas Exato. vamos retomar. Trazendo esse gancho então aqui. Justamente essa organização, que é a última, disparada, a última a, por exemplo, pagar o mesmo valor de premiação para homens e mulheres, né? Exato. Não é não? A que fica aí tirando o hype do João. Essa mesma organização, não, até hoje, até agora, ó, estamos gravando aqui no dia 2/6, até agora não teve em 2025 ainda não teve nenhum jogo das mulheres fechando o dia, na sessão noturna, no prime time, no horário nobre. Não teve Sabalenka, não teve Iga, não teve Goff, não teve nada. E, ó, por exemplo, a Svitolina com a Pauline ontem, aquele jogaço. Não podia ter sido sessão noturna? E aí? Essa polêmica, a gente, se arrasta por anos, né? Desde 2021 a gente tem a sessão noturna, porque daí tem a questão do teto retrátil, tem a questão da iluminação ali para ter essas sessões noturnas. Também assim, recente, né, para a história do torneio. Mas realmente, essa polêmica ela já se estende desde que começou isso, porque realmente eles não colocam aí jogos do feminino na sessão noturna. Teve até uma polêmica em 2022, quando a organizadora, né, já foi atleta também, como que é? Morresmo? Amélie Morret. Eu esqueci o nome dela agora. Amélie Morresmo. Morresmo, é isso aí. Ela, naquela época, acho que foi em 2022, que deu bastante polêmica também isso, falou, né, que eles não colocavam porque não tinha o mesmo interesse, digamos assim, nos jogos do feminino. E isso não é verdade, né, gente? Eu acho que a gente até fala aqui que no tênis é muito legal, porque tanto do masculino quanto do feminino são ambos, assim, muito competitivos e muito legal de assistir. É um dos poucos esportes que a liga feminina e a masculina são tão legais uma quanto a outra. E essa desculpa que ela deu aí, quando foi? 2022. 2022, falando que não é tão interessante, foi péssima. Foi pior do que a que ela deu esse ano agora, em 2025, quando ela foi perguntada pelo repórter, que daí ela falou, aí ela já jogou pro outro lado. Aí ela já foi pra uma coisa do tipo assim, não, é porque o jogo dos homens, vai ter no mínimo 3 sets. Então, tipo, meio que querendo dizer assim, vai durar mais tempo, e aí vale mais o ingresso do cara, que gastou pra ir lá, ele vai poder ficar mais tempo, mais caro, é um show que vai durar mais tempo, então é por isso que fica só. Então, por que não bota, então, 2 jogos femininos na sequência? Que foi a solução que o Sinner, quando foi perguntado na coletiva sobre isso, ele ficou um pouco em cima do muro no começo. Muretou, né? Mas depois ele falou isso, ele falou, eu acho que tem muito a ver com a duração dos jogos, porque pode ser que um jogo do feminino, por exemplo, se a atleta, por exemplo, vence em 2 sets, porque esse é o melhor de 3, né? Se já faz 2 sets diretos, pode ser que esse jogo dure 1 hora, sendo que o jogo do masculino tem 3 sets, então, assim, no mínimo vai durar 1h30, 2 horas, né, de jogo. Só que daí foi isso que daí ele até falou, só se colocasse, então, 2 jogos do feminino na sessão noturna, entendeu? Daí justificaria em relação ao tempo. Mas quem levantou muito esse assunto esse ano foi a On Jabeur, né? Foi ela que levantou, assim, principalmente essa polêmica. Vou até falar aspas da Jabeur. Penso mesmo que no ano passado, é triste que tudo continue igual. Mantenho-me firme nas minhas palavras, é algo lamentável para o esporte feminino. Não para o esporte em si, mas para o esporte feminino em geral. Espero que quem toma a decisão não tenha filhas, porque não acredito que queira que elas sejam tratadas assim. É um pouco irônico. Não mostram o tênis, né, feminino, não mostram. E depois dizem, o que mais se vê são os homens. Claro que se vê mais os homens, porque é-lhes dada mais visibilidade. Assim, tudo faz sentido. É uma pena que a federação e a Prime tenham assinado um contrato assim. Supostamente, no ano passado, a Iga e a Naomi estariam lá. Há muitos jogos fantásticos que deveriam ter sido transmitidos. Por isso, não sei a que tipo de adeptos se referem. Eu, como adepta, iria ver esses jogos. Óbvio. Fecha aspas. Óbvio, é um negócio que eu falei ontem. Cara,
você fã de tênis aí, o negócio que eu falei agora, você fã de tênis aí, comenta. Você ia ficar chateado, achando que você gastou, que você foi, sei lá, o seu dinheiro foi mal gasto, se você descobre que você vai na sessão noturna e tem, sei lá, Svitolina contra Pauline, que nem... Eu ia falar, nossa, irado, jogaço, vambora. Exato. Tipo, é loucura isso. Aí eu já acho uma coisa aqui, outra coisa, provocação. Será que está faltando, às vezes, falta também um pouco de uma Billie Jean King, entendeu? De alguém, né? Chamar Cadê que Dona Sabalenka, Dona Iga, se juntar ali, a Goff, se juntar, bater lá na porta da diretoria e falar, e aí, meu, qual é que é? Qual é que é, tá ligado? Qual é a questão aí? Entendeu? Porque, então beleza, então a gente não joga. Vai ficar nessa? Vão ficar, tipo, priorizando só os caras? Então beleza, é isso, é Billie Jean King, entendeu? Chega e fala, quer saber? Então um abraço, velho. Faz aí vocês a gente o organiza campeonato o de nosso. vocês ou a gente faz o nosso, tá ligado? É. Ué, você acha que uma Sabalenka, se junta uma Sabalenka, uma Iga, uma Goff, aí junto, vixe, esquece, meu. Elas têm um poder na mão. Vamos ver, né, que assim, eu não sei, pra esse ano eu tô achando que tá difícil. Esse ano esquece. Esse ano esquece, até porque se fosse pra elas terem essa atitude, elas já tinham tido. Entendeu? Esse ano esquece. Mas é algo a se pensar. Aí vem, tipo, a Jabber falar aí. Legal, ela é uma grande atleta, mas ela não tem o peso dessas que eu falei, entendeu? Sim, até porque ela falou isso na coletiva depois que ela tinha perdido na primeira rodada. Não, exato, de nem Roland tá Garros. mais. Exato. Ela saiu aí do top 50, se eu Eu não tava me engano. tentando achar aqui que ano que Roland Garros começou a pagar o mesmo valor de premiação para homens e mulheres. Eu tinha feito essa pesquisa já. Porque eu queria colocar em comparação com quando o US Open, por causa da Billie Jean King. Não, o US Open foi o primeiro, Não, né? então, mas eu queria mostrar justamente, assim, a distância. Porque eu acho que a Billie Jean King foi, tipo, anos 70, né? Por aí. Aí, tipo, Paris, agora, Roland Garros, foi, sei lá, 2000 e... Deixa eu ver aqui se eu acho. Mas é, tipo assim, um gap de uns 30 anos, pelo menos. Eu não lembro agora as datas exatas. Mas, enfim, é isso, né? Que você vai procurar as datas ou encerramos o vídeo? Eu queria agora, fiquei curiosa, mas deixa eu ver. Qualquer coisa o pessoal coloca aí nos comentários. Acho que eu não vou conseguir agora, assim, rapidinho aqui. Não, beleza. Bora então encerrar o vídeo. É isso. Bom, se a gente esqueceu de alguma coisa, essa informação também, qualquer coisa a gente deixa aqui depois na legenda também. É isso aí, pessoal. E é isso. Espero Coloca que vocês tenham gostado. o comentário de vocês aí, o que vocês acharam, primeiro, né, do jogo do João. Eu sei que o jogo foi no sábado, teve domingo todo que a gente podia falar, mas domingo a gente postou o vlog e só reforçando aqui o nosso compromisso com vocês, que é isso, aqui o Dupla Mista, esses vídeos de resenha, é segunda, quarta e sexta. Exato. Tá? De preferência, a gente procura sempre postar antes do horário do almoço, porque daí, de repente, você já almoça, bota um fonezinho ali, se atualiza das novidades do mundo do tênis. Mas, enfim, fala aí pra gente o que você achou do jogo do João, o que você achou, o que vocês acham dessa polêmica. É besteira, isso aí que a gente falou, das mulheres não estarem jogando sessão noturna ou não. Mais alguma coisa pra comentar? E agora, gente, tem um botão aí de hype. É verdade. Além de curtir, além de comentar, além de compartilhar, além de conferir se você está inscrito, além de nos seguir nas outras redes sociais, vocês têm mais uma função. Mais uma opção, né? Eu tô zoando. Tem um botão de hypar, né? Claro, o YouTube liberou isso aí pra gente, pessoal. Valeu, YouTube. Então, se você quiser fazer igual fazem com o João Fonseca e hypar a gente... Hypa nós! Hypa nós! É isso, daí é só apertar aí também. É isso aí. E é isso, né, amor? Falamos tudo. Valeu, boa semana pra todo mundo. Vamos, semana decisiva de Roland Garros. A gente vai conversando por aqui e nas outras redes também. Muito obrigado pela sua audiência e valeu! Tchau!